Graça e paz, muito bom dia a você que está conectado aqui conosco no nosso canal do Facebook da Ipendaiá. Neste momento, acabamos de louvar a Deus, acabamos de orar ao nosso Deus e assim preparar os nossos corações para a mensagem que Ele tem para nós neste momento. A minha oração é que o Santo Espírito de Deus frutifique em nosso interior essas virtudes que são compartilhadas, as virtudes que vêm do nosso Mestre Cristo Jesus. Ele nos ensinou a viver debaixo dos princípios e valores do reino. Amém? Amém. Se você está online conosco, digite amém aqui nos comentários, para que saibamos que nós estamos juntos em comunhão e assim participamos desse momento do ouvir a palavra de Deus. Penúltima mensagem da série Virtudes para um Novo Tempo. Série que tem nos desafiado grandemente. Se você perdeu algum encontro de celebração, você tem acesso a todas as mensagens em áudio no Spotify e em áudio e em vídeo no nosso canal do YouTube. Então, todos os domingos, após essa live, horas depois, já está disponível no nosso canal do YouTube o vídeo da mensagem do dia. Bom, a virtude da mensagem de hoje é tolerância. Tolerância. O que você pensa quando você ouve essa palavra, né? A princípio, quando soa a palavra tolerância, podemos pensar pejorativamente. Talvez se você seja um pouco mais velho, você vai se lembrar daquele personagem famoso, Tolerância Zero, e a partir dessa expressão, tolerância zero para perguntas idiotas, tolerância zero para gente chata, tolerância zero para aguentar alguém que seja desagradável, e por aí vai. Aprender a intolerância é fácil. O grande desafio é tolerar, porque tolerar pressupõe, então, paciência. Agora, seja honesto comigo. Seja honesto consigo mesmo, diante da pergunta que eu vou lhe fazer agora. Você possui uma boa disposição para ouvir com paciência opiniões e perspectivas opostas às suas? Você é paciente? Você tem bons ouvidos? Será que você está disposto a ter paciência para ouvir o outro com uma opinião diversa, distinta da sua? Será que essa é a hora que a esposa olha para o marido e está vendo? Você não me ouve. Será que é o marido que olha para a esposa? Olha, você não tem paciência. Seja honesto. Você possui boa disposição para ouvir com paciência opiniões e perspectivas que são contrárias ao seu pensamento? Pois a tolerância como virtude, olha só como ela é definida. Através do respeito. Respeito às diferenças do mundo do outro. E entender que, apesar, muito embora essas diferenças nos separem em algumas ideias, em algumas culturas, em alguns princípios, o outro, ele continua sendo uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. O outro continua sendo alguém criado por Deus. Então, a virtude da tolerância, ela nos ajuda a respeitar e compreender que o outro, ele continua digno em sua natureza criada. Porém, o olhar para as diferenças, e o olhar para estas diferenças, não aceitando-as e atacando-as de forma violenta, aí mora o problema. Levando a conflitos, sejam eles físicos ou verbais, é o que nós chamamos de intolerância. Então, a intolerância ela tem a ver com a não aceitação, e que gera um caminho de destruição. Enquanto a tolerância sempre caminha para o respeito, paciência e amor, a intolerância, ela vai sempre caminhar para o radicalismo, ela vai caminhar para o conflito, ela vai caminhar até para a violência. E veja bem, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu não estou dizendo que ser tolerante é ser conivente, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Tolerância não significa concordar com erros, passar pano, falar que está tudo bem quando não está bem. Isso não é tolerância. Então, tolerância não significa concordar com posições contrárias a nós. Tolerância não é aceitar posições mutuamente contraditórias como verdadeiras para que todo mundo fique feliz. Não, não é isso. Você precisa ser firme naquilo que você pensa.
Você precisa dialogar, você precisa crer, ter princípios e valores. Porque se você não tiver isso, se achar que vamos passar pano para tudo, não, está tudo certo, opiniões contraditórias, isso não é tolerância, isso é conivência. Conivência é coparticipação, conivência é cumplicidade, é frouxidão. E frouxidão não é virtude, frouxidão é vício. Para e pensa, em qualquer situação, qualquer posição de liderança na sua vida, você não pode ser conivente. Você não pode achar que está tudo bem quando não está. Você precisa se posicionar. Seja liderando o seu lar, seja em meio à sua família. Eu não posso passar pano para os erros da minha filha. Ela está sendo formada. Eu preciso ensiná-la, dialogar, mostrar o caminho correto e não ser conivente com os erros dela. Se você está na sua empresa, se você lidera pessoas, você não pode ser conivente com erros e achar que está tudo bem. Não, precisa se posicionar. Então, esse é um parênteses que eu faço aqui muito importante, porque tolerância não é frouxidão. Tolerância não é aceitação de erros, ok? Porque isso seria um vício e não virtude. Portanto, o que é tolerância? Tolerância não é concordar em tudo, porque isso seria uma facilitação do caminho largo que leva à perdição. A virtude da tolerância nos ensina que há um caminho de amor, mas há um caminho. Há um posicionamento, mas esse posicionamento ele não é temperado, ele não é norteado pelo ódio. Esse caminho do amor, dos princípios e valores de Cristo Jesus, é onde reina o espírito de diálogo. O diferente, o diverso, sempre foram uma questão na história da humanidade. Pode pensar, lembre-se, revisite situações, daqui a pouco eu vou citar alguns exemplos, porque falar em intolerância é falar sobre um fenômeno de não aceitação, que gera um conflito. E aí que inicia os problemas, porque o conflito se potencializa em ódio. Esse ódio deforma a verdade. A verdade deformada gera violência. E a violência, em última instância, ela é um caminho de morte. Sempre morte. Então, você percebe que, ao longo desse caminho, a intolerância, ela culmina em morte. A intolerância caminha em destruição. Percebe a gravidade de um problema hoje, talvez comum, chamado intolerância? É o caminho da destruição. É o caminho da morte. Seja intolerância religiosa, seja intolerância política, elas começam de maneira sutil, mas depois vão tomando proporções gigantescas. Político-religiosa, como a situação recente, extremamente complexa, de uma crise entre Israel e Palestina. Você tem acompanhado os noticiários, né? Essa crise entre Israel e Palestina é algo grave, é algo muito complexo, que está imerso em intolerância. Intolerância social é outro exemplo, intolerância racial, onde podemos citar uma das maiores tragédias da humanidade, o Holocausto, o assassinato de 6 milhões de judeus. Onde foi o start disso? Tudo isso é iniciado em mini movimentos de ódio entre pessoas. E para deixar um pouco mais palpável isso para mim e para você, eu quero compartilhar contigo agora esse pequeno curta da Disney chamado A Ponte. Dá uma olhada.
O que nós observamos nesse curta, né? Você percebeu aí? A gente teve um problema de áudio, mas depois a gente vai compartilhar o link desse vídeo para que você possa assistir novamente no YouTube. Mas o que a gente percebeu aqui foi dois animais diferentes, né? Você percebeu claramente, tinha um alce, tinha um urso, em direção oposta, onde há uma ponte e eles se colidem. Há um conflito ali. Ao entrar em conflito, a violência atinge não somente eles, mas outras espécies, né? Porque aí o guaxinim e o coelho entram na história e eles são afetados por essa intolerância de dois animais. Então, esse pequeno curta traz grandes ensinamentos sobre algo que está, digamos assim, imerso na tolerância, né? A fórmula da intolerância. O que está dentro disso e que é visto claramente nesse pequeno curta? Orgulho e arrogância. Orgulho é uma soberba ridícula, fundamentada na sua própria opinião, né, em si mesmo. Então, é uma soberba onde eu estou certo e todo mundo está errado. E a arrogância, ela caminha nesse mesmo paralelo, né, é o menosprezo pela opinião do outro, porque se eu estou certo, a opinião de ninguém importa mais. Então, essa é a fórmula terrível e problemática da intolerância, o orgulho mais a arrogância. Então, qual seria a resposta para isso? Que tipo de vida nós somos chamados a viver? O tipo de vida que Cristo Jesus apresenta. E Cristo Jesus nos apresenta um caminho de tolerância. E por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 46 a 56. Lucas, capítulo 9, verso 46 a 56. Diz assim a palavra de Deus: começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança, imagina a situação ali, e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Versículo 49, disse João: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês, é a favor de vocês. Versículo 51, aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano, para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Pai de amor, nós te louvamos por esse momento onde estamos diante da tua palavra e pedimos a tua bênção, discernimento e sabedoria em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Nesse texto, que se inicia claramente a partir de um conflito, nós percebemos uma discussão entre os próprios discípulos de Jesus. E a partir dessa discussão, Cristo Jesus vai nos ensinando prioritariamente aos discípulos, mas aplicando em nossas vidas hoje 3 princípios da tolerância. A tolerância ensinada por Cristo Jesus. Você que está tomando notas, esse é o momento para você anotar o primeiro princípio norteador da virtude da tolerância. O primeiro é: a verdadeira grandeza nasce da humildade. A verdadeira grandeza nasce da humildade. Os discípulos começam uma discussão entre eles sobre quem seria o maior, quem teria a maior autoridade depois de Jesus, ou até mesmo quem seria, assim, digamos, o mais preferido de Jesus, quem era o mais valioso para Cristo Jesus, de quem Cristo Jesus gostava, quem poderia estar mais próximo de Cristo Jesus. Ou seja, em nome de uma verdade, que é o reino dos céus, a proximidade em Cristo Jesus, eles revelam um desejo pecaminoso que havia em seus corações, o desejo de ser melhor que o outro. Espera aí, vamos fazer uma comparação aqui, descobrir quem é superior, quem é melhor, quem tem vantagens, o desejo de ser mais que alguém.
vaidade e intolerância caminham de mãos dadas. Perceba que há um senso de vaidade aqui, da parte dos discípulos, para gerar essa discussão. É só olharmos para a história da humanidade, né, a gente vai perceber que vaidade e intolerância caminham juntinhas. E vamos relembrar de fatos tristes, como a Inquisição, as cruzadas, guerras de religião, escravidão, sistemas de absurdos, de tortura e contra valores da dignidade da pessoa humana, a partir de pessoas que conheciam a verdade em Cristo Jesus. A gente vai ver que existem vários fatos tristes na história da humanidade. Conflitos esses que foram tratados com intolerância, que foram movidos por violência e ódio, sempre em nome de uma suposta verdade. Então, Jesus Cristo, e o texto bíblico diz que ao sondar o coração dos discípulos, o texto diz, conhecendo os seus pensamentos, afirma que quem receber uma criança em seu nome estará recebendo. Olha só, há um conflito ali sobre quem será maior no reino de Deus, e aí Jesus fala, está vendo essa criança aqui? Jesus usa uma criança como ilustração. Fica de pé aqui. Justamente porque as crianças, no primeiro século ali, eram consideradas insignificantes. É isso que Jesus está querendo mostrar. Está vendo essa criança aqui que vocês consideram sem valor nenhum? Está vendo essa criança aqui que vocês consideram as mais fracas da sociedade? Está vendo essas crianças aqui que vocês consideram piores do que as mulheres? Porque vocês já diminuem o valor da pessoa de uma mulher, de uma criança vocês diminuem mais ainda. Está vendo esse ser aqui que vocês nem consideram completamente humanos? Isso é verdade, porque lá naquela época eles não consideravam uma criança como um ser humano completo. Olha só o absurdo. Alguns diziam que era melhor ter um burro de carga do que uma criança, porque a criança não servia de nada e só dava custos. Aí você fala assim, nossa, que absurdo, pastor, isso na antiguidade, dizer que é melhor ter um burro de carga do que ter uma criança. Nossa, estou escandalizada. Como pode pensar assim há 2000 anos atrás? Eu também fico escandalizado, não com 2000 anos atrás, mas com 2000 anos para frente. Eu fico escandalizado hoje com famílias que falam, eu quero ser mãe e pai de pet porque criança atrapalha. Eu também fico escandalizado, que o exemplo é o mesmo. O que há no coração é a mesma coisa. Não, criança é estorvo. Não, eu preciso viajar, eu preciso ir para Paris. Criança? Não. Criança só atrapalha, não serve de nada. Eu vou comprar um dog, vou comprar um gatinho, vou comprar uma ovelha que seja, mas crianças, elas não servem de nada. Então parece que a gente não está tão distante, né? Então Jesus coloca uma criança ali para ensinar os discípulos. E o que Jesus está ensinando? Que as crianças possuem um valor especial, que as crianças, consideradas inúteis, são bem-vindas no reino, afinal o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então o que Jesus estava querendo dizer? O que Jesus já começa a ensinar, colocando essa criança como ilustração? É só a gente pensar um pouco. Observe uma criança brincando na escola. Se você tem filhos pequenos, se você tem sobrinhos, se você tem netos, né, principalmente as crianças menores, né, como que elas brincam? Como elas se relacionam no parquinho, na praça, com outras crianças? Né? Você consegue visualizar uma criança perguntando para outra? Sabe quando há aquele encontro de crianças num lugar, assim, onde elas não se conhecem? Já imaginou uma criança de 3 anos, 3, 4 anos, mal sabe falar, perguntando para outra, oi, antes de a gente brincar, você trabalha onde? O seu pai é dono do quê? Antes de a gente começar a brincar de esconde-esconde, você mora em que bairro? Para eu saber em que bairro você mora. Você é de Indaiatuba? Já a gente brinca, mas só me responde, ou você veio de fora? De onde você veio? Qual é a sua religião? Porque você precisa falar primeiro qual é a sua religião, para antes a gente brincar aqui de carrinho. Crianças fazem esse tipo de pergunta? Óbvio que não. E por que elas não fazem essa pergunta? Porque não interessa.
Não interessa esse tipo de pergunta para elas começarem um relacionamento ali. Elas podem estar nas condições mais injustas e desiguais. Elas continuam brincando umas com as outras, sem querer saber sobre posições sociais, sobre cor, sobre sexo, sobre religião, porque o que elas querem fazer ali é brincar. O que elas querem dizer ali é, eu encontrei um amiguinho. Eu acho super interessante que as crianças pequenas, né, onde a gente passeia com elas e elas encontram outras crianças, fazem amizade. A Bela, minha filha de 9 anos, sempre acontece isso, é muito engraçado, assim. Eu encontrei a minha melhor amiga hoje no parque, conheceu à tarde. Daí vai para outro lugar, eu tenho uma outra melhor amiga e tal. E assim, isso é maravilhoso quando a gente olha para o relacionamento das crianças, né? Elas brincam naturalmente e sem nenhum preconceito, porque elas são mais humildes. Elas são mais humildes. Então é isso que Cristo Jesus está querendo ensinar, que a verdadeira grandeza nasce da humildade. Então, quando Jesus coloca uma criança ali, Jesus está invertendo toda a posição social e escancarando isso na cara dos discípulos. Maior é aquele que é o menor entre vocês. Vocês não estão entendendo, então eu vou explicar para vocês. Vocês querem grandeza? A grandeza nasce da humildade. Jesus está querendo dizer que a grandeza pertence aos humildes, aqueles que estão dispostos a acolher os outros. Estes são grandes aos olhos de Deus. Então, Jesus não apenas ensina a ser humilde, mas ele próprio está trilhando o caminho da humildade, no caminho para Jerusalém. O texto diz que eles estão caminhando resolutamente a Jerusalém. Jerusalém é o caminho da cruz, Jerusalém é o caminho da morte, é o caminho do serviço. Cristo Jesus morre, está em direção à cruz, sem preconceito, sem distinção, sem acepção de pessoas. Ele está indo para a cruz para salvar o mundo. Então, a verdadeira grandeza nasce da humildade. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio que eu quero compartilhar com você, olhando para o texto bíblico, ele se encontra lá no verso 49 e 50, é que a arrogância, ela gera intolerância. Então, perceba bem, tome cuidado com a arrogância. Tome cuidado com o coração arrogante. E a Bíblia condena isso por vários versos bíblicos, né? Tome cuidado com o olhar altivo, toma cuidado em se achar muito mais daquilo que você é. Toma cuidado, porque a arrogância é gasolina para a intolerância. Quando a gente olha para o texto, se não bastasse a dura que os discípulos acabaram de tomar de Jesus, agora João, e olha só que doido isso, né? Que a gente conhece João como o discípulo amado, o discípulo calminho, o discípulo paz e amor, mas agora João meio que assume a liderança da equipe e literalmente proíbe, literalmente impede um homem que não estava com eles ali de expulsar demônios em nome de Cristo Jesus. Agora imagina a situação, se aquele homem ali estava expulsando demônios em nome de Cristo Jesus, qual que era o problema? Se ele estava fazendo em nome de Cristo Jesus, por que João resolve impedir aquele homem? O texto bíblico explica o absurdo. Jesus, ele não é um dos nossos. Olha, percebe a arrogância? Ele não está com a gente, não. Jesus, sabe qual é o problema? Ele não é da igreja presbiteriana em Indaiá, então não vai rolar, não pode. Jesus, ele não é do nosso grupo, então impossível acontecer isso. Não tem como, Jesus, ele não fez o ponto de partida com o pastor Laci, não é batizado ainda, então a gente tem que excluir, a gente tem que impedir. A gente não pode aceitar uma coisa como assim ele pregar o evangelho, como assim expulsar demônios? Ele não fez seminário em Campinas? Percebe? Que a arrogância vai criando barreiras impeditivas, né? A arrogância que havia no coração dos discípulos gera a exclusão. Por isso que Jesus imediatamente responde no verso 50, não o impeçam, está tudo errado, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Então Jesus está sendo muito enfático, Jesus está sendo muito claro, Jesus está sendo muito objetivo, Jesus está falando assim, alô, ei, acorda, vocês estão malucos? A gente precisa imaginar a situação, Jesus está falando,
Vocês têm problema? Vocês estão doidão? Olha o que vocês estão fazendo. Vocês têm algum problema? Vocês não estão conseguindo compreender os meus ensinamentos? Então o que vocês estão dizendo para mim é que vocês se acham a última bolacha do pacote. Vocês não se lembram mais como eu chamei vocês. Acorda, desce do banquinho. A lição aqui é humildade e não intolerância. Pois arrogância vai gerar intolerância e exclusão. Jesus está dizendo claramente, vocês não são exclusivos representantes de Deus. E esse ensinamento de Jesus vale para nós hoje. Vale muito. Porque muitas vezes, em nome de uma doutrina bíblica reformada, e eu falo nós agora, estou falando nós presbiterianos, sim, eu e você aqui, né? Nós subimos no banquinho calvinista e achamos que somos superiores a todas as outras denominações. E aí a gente sai apontando o dedo nos erros das igrejas pentecostais, das neopentecostais. Porém, a gente deve lembrar de um fato muito importante, tá? Que, independente das interpretações teológicas, o Espírito Santo atua na igreja na maneira como ele quer. Existem erros doutrinários em outras denominações? Sim. Devemos combater os erros doutrinários? Sim. Mas existem erros em nossa denominação? Sim. Sim. Ou nós estamos nos achando os perfeitões? Jesus está falando, desce do banquinho. Ei, alô, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus e continua operando em diversas maneiras sobre a sua igreja. Ao invés de arrogância, Jesus está nos ensinando que devemos nos alegrar de que o poder de Deus está sendo manifestado na terra por meio de diversas pessoas cristãs, cujo coração está rendido aos pés de Cristo Jesus e que servem a Cristo Jesus. Então, o motivo é de alegria, de celebração, quando nós vemos pessoas sérias, pessoas cristãs, levando e propagando o Evangelho. A verdadeira grandeza nasce da humildade, a arrogância gera intolerância, exclusão e conflitos. E o último princípio da tolerância ensinada por Cristo Jesus é a missão. Olha só, do versículo 51 a 56. A missão é muito maior que a intolerância. A missão vence a intolerância. A missão avança. A missão, ela destrói barreiras e cria pontes. Qual é o contexto aqui? Versículo 51, Jesus parte para Jerusalém, direcionado pela vontade de Deus, com o objetivo de morrer numa cruz. Morrer numa cruz por quem? Só pelos presbiterianos. Não, Jesus vai em direção à cruz morrer pelos pecadores, ressuscitar no terceiro dia e subir aos céus. Jesus estava, então, determinado em cumprir uma missão, a missão de Deus. Ok? O propósito de Deus, a vontade de Deus. Para isso ele precisava ir para Jerusalém. Como ele e os seus discípulos estavam ali ao sul da Galileia, era necessário passar por Samaria. Simples assim, era caminho, tá? Jesus manda os seus discípulos irem à frente a uma aldeia samaritana para que eles pudessem preparar local, mantimentos, talvez uma estadia, um local para dormir, enfim, fazer a compra no mercado, e eles vão. Aí o que acontece ali naquele povo samaritano? Eles são rejeitados, o texto bíblico diz, eles são rejeitados por samaritanos intolerantes. Só abrindo mais um contexto, porque talvez você não saiba, por isso eu vou te dizer. Há um conflito muito grande entre judeus e samaritanos, no contexto bíblico, tá? Que já se estendia por centenas de anos. Centenas de anos. E o conflito só intensificando. Ódio, violência, intolerância se tornando cada vez mais contundentes. Então, um odiava o outro, não falava com o outro, não se dirigia a palavra ao outro, não pisava em território do outro, de ambos os lados, tá? Ambos os lados. Os samaritanos odiavam os judeus, porque eles cultuavam em Jerusalém, tinha uma discussão sobre o local correto de adoração, por essa razão, eles não cooperavam em nada com hospitalidade, em nada.
Do outro lado, nós temos os judeus. Judeus também odeiam os samaritanos, porque no passado eles se envolveram em casamentos mistos com outros povos, por isso eles não aceitavam mais os samaritanos como pertencentes à comunidade dos filhos de Abraão. Então tem duas perspectivas opostas e conflituosas. Nessa ocasião, os discípulos de Jesus, ao sofrerem a rejeição por intolerância da parte dos samaritanos, como que eles respondem? Versículo 54. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Olha a frase que eles soltaram, né? Já não é mais só arrogância, agora é violência mesmo. Senhor, quer que a gente ore para destruir, acabar logo com essa raça aí que não presta? Aí você se lembra do que eu falei no início dessa mensagem? Que a intolerância é, em última instância, um reino de morte? Um caminho de morte? Aqui está acontecendo entre os discípulos de Jesus. Imagine entre as pessoas que não são servas de Cristo Jesus. Como a intolerância é perigosa. Está aqui, claro, no texto bíblico. Eu estou lendo, você está lendo. Tiago tem nome, João tem nome, querendo exterminar os samaritanos. Olha o absurdo, porque a intolerância gera ódio, ódio gera violência, violência gera morte. Sempre, sempre foi um caminho de morte, sempre foi um caminho de desconexão com Deus e de destruição. Então Jesus precisa repreender mais uma vez. Olha a sequência de repreensões, né? Aí Jesus responde: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? De novo Jesus está falando: alô, acordem, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Jesus chama os discípulos para um outro caminho, o caminho da tolerância. Jesus ensina mais uma vez, e esse ensinamento deve ser constante em nossas vidas hoje, porque a gente sempre esquece. E qual é o grande ensinamento? Amar os nossos inimigos, fazer o bem para aqueles que nos odeiam. Esse é o caminho do amor, esse é o caminho da tolerância, esse é o caminho de Cristo Jesus. A nossa missão é seguir os passos de Jesus, é viver uma jornada pensando e agindo como Jesus, e não podemos perder o foco de que a missão é maior que a intolerância, que o amor vence o ódio, e o amor sempre vence, porque o amor já venceu na cruz. Esse é o grande ponto. A lógica do reino de Deus não é a lógica desse mundo. A lógica desse mundo é: bateu, levou. É isso, vai tomar pior. É a lógica da vingança. É a lógica do frio calculista, Peaky Blinders. É a lógica do vou resolver na marra. É bandido bom, bandido morto. Não, pisou na bola comigo uma vez, já era. Essa é a lógica do reino desse mundo. Do seriado, da novela, do filme, lógica desse mundo. O mundo diz: sofreu violência, mais violência ainda. Vamos ver quem tem mais armas, vamos ver quem tem mais tecnologia, vamos ver quem bate mais forte. Mas qual é a lógica do reino? Qual é a lógica de Cristo? Olha só o que Cristo Jesus diz. Cristo diz: se alguém te bater numa face, ofereça outra. A lógica do reino é invertida. A lógica do reino é a lógica de Deus. Se alguém te bater num lado, ofereça o outro. Pois amar aqueles que nos amam é fácil. Amar minha família, amar a Ipendaiá é fácil. Amar essas pessoas que estão aqui, equipe de transmissão, os meus amigos próximos, é fácil, é simples, todo mundo faz. Jesus diz: os religiosos fazem. O grande desafio é outro, é respeitar, é tolerar, é agir para o bem com aqueles que fazem mal, ou com aqueles que nem fazem mal, mas que pensam diferente, que são diferentes. Esse é o desafio.
agir com tolerância. Porque a missão de Jesus, a missão de Deus é muito maior que a intolerância. O amor vence a intolerância. Eu e você somos chamados ao amor, ao respeito e à tolerância. De novo, eu preciso frisar aqui, de novo, não se trata de uma tolerância burra, e negligente, e pecaminosa. Não é dizer sim para o pecado. Não, isso não é tolerância, isso é frouxidão. Tá? Eu não estou dizendo aqui que tolerar a posição do outro é o mesmo que concordar e aceitar a posição como correta. A finalidade, presta atenção nisso, a finalidade da tolerância não é facilitar um caminho que leva à morte, que leva a maior desconexão com Deus, mas sim exercer um espírito de respeito, um espírito de diálogo, um espírito de amor, com o desejo de levar o Evangelho de Cristo Jesus para todas as pessoas. Perceba que é um caminho de amor. Tolerar não é aceitar o pecado, até porque dizer que está tudo bem com uma atitude pecaminosa é o que o diabo quer, é o que o diabo faz. E você passar pano é você fazer com que a pessoa siga um caminho negligente que leve à morte. Então, tolerar é agir com amor, não com arrogância, nunca com exclusão, nunca com prepotência, porque isso vai gerar sempre mais exclusão, mas sempre com amor. Tolerar é agir com respeito, com amor, com diálogo. Reconhecer as diferenças do mundo do outro e responder a elas com os ensinamentos de Cristo Jesus. Isso é tolerância. Nós chamamos, sim, as pessoas ao arrependimento. Sabe por que nós chamamos as pessoas ao arrependimento através do Evangelho? Não é porque nós odiamos as pessoas, mas justamente porque nós as amamos. Justamente porque nós queremos que elas desfrutem da vida do reino de Cristo Jesus. Então, a via, o caminho, a direção da tolerância é sempre o amor, sempre. A verdadeira virtude da tolerância está relacionada com a missão de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Concluindo, vaidade, orgulho, arrogância, sabe, essas situações são potencializadores para que as diferenças não sejam aceitas, para que as pessoas discutam, sabe, aquelas discussões só para saber quem vai vencer, como se fosse o mais importante ganhar um conflito, uma discussão, e não compreender a verdade. Né? Esses conflitos fomentam uma cultura de intolerância em todas as áreas da sociedade. Sabe, de desentendimento de familiares, em grupos de WhatsApp, até guerras civis. A maioria dos conflitos são gerados pela intolerância. Não, o que importa é a minha verdade, eu sei, você não sabe, não me interessa o que você pensa, eu quero ganhar, eu quero exercer, e na força, e no ódio, na violência. Então pense por um instante, em algo assim muito importante. Você já imaginou, se Deus fosse intolerante, se Deus fosse, Ele não é, mas se Ele fosse intolerante com os nossos pecados? Imagine só se Deus fosse intolerante com os nossos erros, com os nossos pecados mais sombrios, com a nossa teimosia. O que seria de nós? Porque enquanto rejeitávamos Jesus, ainda assim, Ele praticava a tolerância e caminhava em direção a Jerusalém para morrer numa cruz pelo meu e pelo seu pecado. E é dessa maneira que o nosso texto termina no verso 56. E foram para o outro povoado. E foram. Jesus foi. A direção de Jesus continuou, o sentido era Jerusalém. Jesus tinha coisas mais importantes para fazer do que entrar em conflitos intolerantes. Jesus diz, vamos em frente, porque eu tenho que morrer numa cruz para salvar estes que me rejeitam, para salvar estes que ainda não conhecem a tolerância. Eu preciso ir e morrer no lugar deles para trazer salvação. Jesus evita o conflito e segue em direção a sua missão. Ali,
os discípulos começam a aprender o caminho da tolerância, a responder com amor e respeito, e nunca com ódio e violência. O nosso chamado não é para violência, o nosso chamado não é para o ódio, o nosso chamado não é para palavras torpes, o nosso chamado nunca foi para grosseria, nem para intolerância. Nós cristãos somos chamados a pregar o respeito, a pregar o amor, a pregar a tolerância, a levar salvação através do Evangelho de Cristo Jesus. Nós somos de Cristo Jesus, nós somos cidadãos dos céus, nós pertencemos ao reino de Deus e não ao reino deste mundo, e nós andamos e somos guiados pelo Santo Espírito de Deus, que é puro, que é santo, que é perfeito. Então a nossa missão nesse mundo que é intolerante, sim, eu sei, mundo que é injusto, sim, eu sei, nós sabemos, a nossa missão é usar todos os nossos dons, todos os nossos talentos, toda a nossa intencionalidade, para levar cura, para levar reconciliação, para sermos agentes de paz, para humanizar, para trazer dignidade para aqueles que foram rejeitados e considerados indignos, para valorizarmos as diferenças e mostrar que há unidade na diversidade e que todos somos um em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Aonde há choro, leve alegria. Aonde há guerras, que levemos paz. Que onde hajam conflitos, que a gente leve a palavra de Deus, os ensinamentos e valores de Cristo Jesus. É para isso que nós fomos chamados. Isso é a prática da tolerância. Uma tolerância que é uma via fundamentada e enraizada no amor de Deus. E aí quando você se vê diante de um conflito, de uma discussão, seja qual nível, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na sua família, lembre-se, eu estou no meio desse conflito, para quê? Para ganhar um debate? Ou para ganhar almas para Cristo Jesus? Qual é a minha posição? Agir, responder com violência? Grosseria? Ou ser um agente de paz e levar o Evangelho que transforma vidas, o Evangelho que é poder de Deus e que salva o mundo? Essa é a virtude da tolerância. Que nós possamos viver a virtude da tolerância. Porque aquele que tem poder para salvar, aquele que venceu o mundo, é nele que nós somos mais que vencedores. Ele que nos ensina a via da tolerância. E agora, quero te convidar a, nesse momento, você pensar como tem sido as suas posições diante de conflitos e pedir que o Espírito Santo de Deus te guie para caminhos de amor, respeito, tolerância, através dos ensinamentos e valores do reino de Cristo Jesus. Que eu e você possamos viver a virtude da tolerância.